Você que está aí estudando programação, estudando Java, algoritmos, lógica de programação, desenvolvimento de software, enfim, você que me acompanha aqui no canal, eu sempre repito que é importante que você pratique bastante. Então, a melhor forma de você ganhar confiança, ter mais familiaridade, entender melhor e saber mais facilmente desenvolver as suas aplicações é você praticando. Então, eu sempre proponho isso para você fazer os exemplos que eu mostro aqui nos vídeos. E tem os desafios também que de vez em quando eu proponho aqui. E eu falo para você levar isso para outros exemplos dentro aí do seu contexto, de áreas que você trabalha, que você gosta, enfim. Só que eventualmente você vai passar por algumas dúvidas, algumas dificuldades. E nessa hora fica aquela questão, poxa, tô com uma dúvida aqui, seja do Java, de alguma classe do Java, ou de programação no geral, de raciocínio lógico, de algoritmo, lógica de programação. Sei lá, quero fazer um loop, alguma coisa assim, e sei lá, travei, tô com dificuldade. E aí, o que você faz nessa situação quando você tem uma dúvida e você fica travado? Esse é o assunto do vídeo de hoje. Boas-vindas ao canal do Javão, sou o Rodrigo e o vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente. Aqui a gente não vai programar, a ideia é eu trocar uma ideia com vocês sobre essas questões de dúvidas. Então, é comum isso você ter algumas dificuldades, principalmente para quem está começando, como eu sempre falo, né? Programação é um universo mesmo dentro do Java, né, que já está limitando ali a uma linguagem, mas ainda assim é um universo gigantesco e tem um monte de coisas para você estudar, para você aprender, para você praticar. E é óbvio que você vai ter dificuldades, você vai ter muitas dúvidas. E eu mostrei aqui vários assuntos de Java, de orientação a objetos, fui explicando ali algumas coisas, mas mesmo assim você ainda pode não ter entendido muito bem, ter ficado com uma dúvida, ou você foi praticar, foi fazer os exemplos e teve algum exemplo ali que você travou. Você pensou, tentou fazer, está dando um erro, você mudou e tal, e aí, poxa, e agora o que eu faço? Então isso é mega comum e é algo que faz parte do nosso dia a dia, ter dúvidas, travar, ficar empacado ali em alguma tarefa, alguma atividade ali ou algum erro, um problema que está acontecendo ali no código e você já olhou, já revisou e não conseguiu entender o que está acontecendo. Então parte do seu trabalho, do nosso trabalho de quem trabalha com programação é ter uma forma de tirar essas dúvidas, né? E isso envolve pesquisa. Então eu quero te mostrar algumas ferramentas que você pode utilizar para te ajudar com essas dificuldades, essas dúvidas e essas pesquisas. Então, estou com o meu navegador aqui aberto. Uma dessas ferramentas eu já havia mencionado para vocês. Vocês podem pesquisar a documentação do Java, o tal do Javadoc. Então deixa eu entrar aqui no Google, eu vou digitar Javadoc Oracle, por exemplo. E aí ele vai cair aqui no site da Oracle, tem lá a documentação do Java. E deixa eu voltar aqui, na verdade tem aquele segundo link, ó, Overview Java Platform SE 8. Pode ser o da versão 8 aqui, não tem problema. Então aqui na esquerda, ele lista todos os pacotes do Java, todas as classes, você consegue filtrar também. E eu já havia mostrado isso, né? É a documentação do Java, as classes do Java. Então, se você tem alguma dúvida sobre, por exemplo, a classe string, a classe big decimal, o local date, aquelas classes, o system, enfim, qualquer classe do Java, você pode pesquisar aqui na documentação. Só que aqui é para quando você quer tirar dúvidas sobre uma classe em específico, o que aquela classe faz e principalmente sobre os métodos dessa classe. Quais são os métodos que uma classe tem, como que eu chamo esse método, tem algum parâmetro, o que são esses parâmetros, esse método devolve, tem algum retorno, o que é esse retorno. Então aqui você consegue descobrir isso de uma maneira bem simples. Porém, às vezes a sua dúvida não está relacionada com algo específico do Java. Às vezes você está com dúvida mais de alguma coisa geral de programação, você está com um erro específico e não necessariamente olhando aqui na documentação você vai sanar esse erro, essa sua dúvida. Então a documentação ela tem essa limitação, é mais para a gente saber coisas do Java em si. Então, existem outros sites, outras ferramentas que você pode utilizar. Eu vou mostrar 3 outras ferramentas que são essenciais, a gente consegue usar, a gente costuma usar no dia a dia, você pode também começar a utilizar caso você não conheça. Então, 2 delas são fóruns. Então, a área de programação é bem comum você encontrar fóruns, né? Sites, né? Locais onde as pessoas vão lá trocar ideia, vão conversar, vão discutir. Então, pessoas que estão passando por dificuldades, elas vão lá,
postam um tópico, estou trabalhando com Java, estou tendo um determinado erro, estou tentando fazer um algoritmo e estou com essa dificuldade. Você faz uma postagem, diz qual é o seu problema, passa o máximo de informação, trechos de código e as pessoas que estão cadastradas lá nessa plataforma, elas podem te ajudar. Inclusive você mesmo pode ajudar outras pessoas. Você pode participar ativamente dos fóruns, dando dicas ali, analisando as dúvidas das pessoas e caso você consiga entender o que está acontecendo e consiga ajudar, você pode postar uma resposta. Então, tem alguns fóruns especializados em programação. Um deles é até em português, tal, é um bem famoso, né? Antigamente ele era bem forte, é o Guj, guj.com.br, que é uma abreviação para Grupo de Usuários Java. Então, esse daqui inicialmente ele nasceu para Java, para se discutir Java, só que depois ele expandiu e foi para outras tecnologias também. Então, embora o Java seja o principal aqui, o que tem mais postagens, tópicos, enfim, tem outras coisas também. Então, quando você entra no site, ó, deixa eu dar um zoom aqui, ele tem umas categorias, ó, tem dúvidas de programação, de front-end, de mobile, infraestrutura, assuntos gerais, enfim. Então, você pode vir aqui, por exemplo, programação, aí tem umas tags aqui, ó. É programação com Java, com .NET, com qual linguagem de programação. Então, vou clicar aqui no Java, por exemplo. E aqui ele lista os tópicos. Então, é uma ferramenta gratuita, você pode se cadastrar. Ó, tem um botão azul aqui em cima, ó, cadastrar, e um botão para fazer login, para você entrar. E aí, uma vez que você fez o cadastro, você consegue postar novos tópicos e responder os tópicos existentes. Então, por exemplo, deixa eu abrir um aqui aleatório. Deixa eu ver, sei lá. Exercício simples. Alguém postou isso daqui, o tal de Johnny Boy, nome do cara aí que se cadastrou. E aí ele mandou aqui, olá pessoal, estou brincando um pouco com Java na tentativa de criar uma calculadora, porém estou com algumas dúvidas, gostaria de dar uma otimizada nesse código, reduzir o número de linhas repetidas também, se possível. Se puderem me ajudar, desde já agradeço. Aqui vai o código. Então a pessoa explicou qual é a necessidade dela, o que ela está com dificuldade, postou ali um trecho de código. Ele mandou uma classe chamada calc, que seria a classe de calculadora, e nessa classe tem algumas funções. Então, alguns métodos aqui, um método para somar, subtrair, dividir, multiplicar, enfim. E aí tem um método main, que ele colocou dentro da mesma classe, e aí ele dá new nessa calculadora, chama aqui alguns métodos, ele fez um menu, um pouquinho parecido até com o que a gente fez ali naquele sistema de gestão escolar. Então ele mostrou aqui todo o código e tal, e aí ele falou, ó, nas linhas 64 a 68, elas se repetem várias vezes e tarará, tarará. Enfim, fez a postagem e aqui embaixo a galera vai lá e pode participar. Ó. Então teve o Lucas, que ele respondeu, deu algumas dicas, mostrou aqui alguns exemplos de código, como que poderia melhorar. Depois veio a Suelen aqui, ó, e explicou também, ó, deu outras dicas e tal. Enfim, então percebe, é um fórum de discussões onde as pessoas se ajudam. Então, o Guj é um bem antigo, é de 2002, se não me engano. Inclusive, ele é da empresa que eu trabalho atualmente, que é a Alura, né? Começou lá com a Kaelo de cursos presenciais e agora é a Alura de cursos online, né? Então, o Guj, na verdade, ele veio antes da empresa. Ela começou como esse fórum. Isso aqui foi o início de tudo da empresa que eu trabalho atualmente. Então, a empresa tem muito carinho, né, com essa ideia de comunidade, né, de fóruns. E o Guj tem essa vantagem. Ele é brasileiro, é um fórum em português. Então, você consegue postar e achar muita coisa aqui em português. Então, você pode usar o Guj, por exemplo. Você pode pesquisar, ó, tem uma lupa aqui, você pode pesquisar algum tópico específico, digita lá o nome da sua pergunta ou o nome do erro que está acontecendo. Talvez outras pessoas tenham passado por esses problemas e já tenham postado algo parecido com o seu. Então você vai lá, dá uma olhadinha no tópico daquela pessoa, vê se é mais ou menos o problema similar ao seu, vê o que a galera respondeu ali para fazer, para ajustar, vai lá, faz os seus ajustes lá no seu código e vê se resolveu. Então, às vezes você nem precisa se cadastrar e nem precisa postar, só de ler os tópicos existentes de outras pessoas, pode ser que você encontre um problema, uma situação parecida com a sua e já tenha ali a resposta do que fazer. Então, essa é uma excelente ferramenta para te ajudar com dúvidas de programação, fóruns. Então, você tem o Guj, grupo de usuários Java, brasileiro e tal. E um outro aqui que é bem famoso e tal, que é gringo, mas também tem bastante coisa em português, é o Stack Overflow. Então deixa eu pesquisar ele aqui. Stack Overflow, aí tem ele em português, mas o que vai ter maior resposta tal é em inglês, porque o mundo inteiro usa esse site. Então, diferente do Guj, esse daqui é tipo internacional. Então, tem muito mais dúvidas, muito mais mensagens, mais tópicos.
e ele não é específico do Java, embora o Guji hoje seja poliglota, né? Mas ele nasceu ali para o Java. Então esse daqui é para ser um fórum genérico. Então esse daqui é mega famoso, todo mundo que trabalha com programação, independente da linguagem de programação, conhece o Stack Overflow. Qualquer momento aí, talvez você tenha percebido isso, quando você foi pesquisar algum erro, alguma coisa do Java, é bem provável que aqui no Google tal apareceu alguma resposta do Stack Overflow. Deixa eu ver se eu consigo simular aqui uma pergunta, sei lá. Java null pointer exception, sei lá, string. Digitando alguma coisa aqui qualquer. Então, ó, Stack Overflow aqui, ó. Segunda opção aqui, né? Apareceu uma dúvida lá no Stack Overflow, ó. Null pointer exception string null, Java. Então, se você clicar aqui, ele vai abrir o fórum. Então, essa é a cara do Stack Overflow, ele tem esse layout diferente aqui. Então, mas a ideia é a mesma, é um fórum. Você vai lá também, é gratuito, você se cadastra, você pode fazer postagens. Toda postagem tem um título, né? Qual é o título lá do seu tópico e a descrição ali onde você vai escrever um texto, vai mandar trechos de código e a mesma coisa. Outras pessoas podem vir e podem responder para tentar ajudar. Podem dar ideias, dicas do que está acontecendo, né? Seja para resolver um erro ali no código ou para dar dicas de alguma coisa, alguma dúvida. Esse vai ter mais conteúdo em inglês, mas já vai se acostumando. Você já deve ter percebido desde o início do canal, né, que inglês é a linguagem aí, né, mais utilizada, né, na programação. Né? Tudo, as bibliotecas, frameworks de programação, a própria sintaxe, né, da linguagem, as palavras são em inglês. Então, se você não tem esse costume, né, de fazer a leitura do inglês, é até uma dica aqui, né, vá se acostumando a ler. Não precisa conversar, né? É mais leitura mesmo, porque tem muita coisa em inglês. Então vai te ajudar muito ter esse conhecimento ali de leitura em inglês. Beleza? Então a mesma coisa aqui, é um fórum e a galera vai lá respondendo e tal. E aí a pessoa pode dar um voto aqui dizendo, essa resposta aqui, ok, foi aqui, resolveu. Várias pessoas tipo dão um like ou um dislike, né? Para dizer, isso daqui não tem nada a ver, não ajudou, enfim. Então você vai encontrar de tudo aí, né? Respostas que ajudam e respostas que não tem nada a ver também, porque não tem controle. Qualquer pessoa pode chegar aqui e responder, né? Então você tem que testar, você tem que ler e avaliar, né? O que a pessoa está respondendo, se faz sentido. Então até tomar cuidado com uma má prática que existe, né? O pessoal até sacaneia, fala que tem gente aí que é programador Stack Overflow, é programador Ctrl+C, Ctrl+V, copia e cola. O que isso quer dizer? Tem muitas pessoas que têm alguma dúvida, deu um erro no código, vai lá no Google, pesquisa, certeza que vai cair num tópico do Stack Overflow que tem o mesmo erro igual a você, porque é comum, né? Dificilmente você vai cair num erro que você foi a primeira pessoa do mundo que passou, então é muito provável que você encontre dezenas de tópicos com aquele mesmo erro. Aí você vai lá, entra no tópico, vê o que responderam, mandaram fazer isso daqui, ó. Você vem, copia, cola no seu código. E aí, beleza, rodou, funcionou, pronto, resolvido o problema. Só que você nem olhou o que estava escrito aqui. Então isso é uma má prática. Então toda vez que você for copiar um código e tal, primeiro entenda o que esse código, o que essa pessoa mandou colocar esse if aqui. O que esse if está fazendo? Então não faz sentido você simplesmente copiar e colar e sair na tentativa e erro. Tentei esse daqui, não deu certo, deixa eu ver a próxima resposta. Tentei esse, não deu certo, deixa eu ver a próxima. Você precisa ler e entender o que as pessoas estão dizendo aqui e o que é esse código de sugestão. Então a má prática é essa, você sair copiando e colando trechos de código do Stack Overflow no seu código sem entender direito o que está acontecendo, o que é isso que você está copiando e na tentativa e erro. Senão, seu código fica um troço estranho ali que nem você sabe explicar direito partes do código porque você não digitou aquilo, você não programou, você simplesmente copiou e colou e nem entende o que foi aquilo que você colou. Então, cuidado com essa má prática. Beleza? Então tá aí, fóruns, Guji e Stack Overflow. E aí, recentemente, talvez, muito provavelmente você ouviu falar, começou a bombar aí, né, ali em 2022, a questão da inteligência artificial, generativa e tal, e veio lá o famoso do ChatGPT e hoje tem 1 milhão de outras ferramentas parecidas ali, né, que trabalham com esse conceito de inteligência artificial generativa. E o ChatGPT foi o que fez o boom aí, né, o que chacoalhou aí o mercado e foi uma dessas ferramentas mega populares hoje em dia. E essa é uma terceira ferramenta que pode te ajudar. Então deixa eu entrar aqui no ChatGPT. Então, mesma coisa. Quer dizer, esse é diferente, esse não é um fórum, mas é uma ferramenta que está aí disponível para você. Para você usar, você tem que fazer um cadastro, é de graça.
tem a versão, né, que é gratuita, que é o GPT 3.5, né, a versão. Tem uma outra versão que é a 4, né, o GPT-4, no momento que eu estou gravando essa a versão que tem ali. Só que para usar essa aí você tem que pagar. Só que a versão 3.5 já vai te atender muito bem, beleza? E é uma ferramenta de pergunta e resposta, é um chat, por isso que o nome é Chat GPT. Então, essa ferramenta, você pode perguntar qualquer coisa para ela, ela tem toda uma base de dados que eles fizeram uma indexação, tal, trouxeram um monte de informações da internet, de livros, de artigos, blogs, da Wikipedia, enfim, um zilhão de coisas e inclusive coisas relacionadas com programação. Então essa ferramenta aqui é uma ferramenta fantástica para você tirar dúvidas e também para você estudar e aprender. Então você pode criar sua conta aqui no ChatGPT e mandar uma pergunta para ele. Por exemplo, você clica aqui no menu aqui à esquerda, New Chat, e aí você digita alguma coisa aqui. Por exemplo, vamos fazer uma simulação. Estou estudando programação com Java e fiquei com dúvidas sobre a classe. Imagina que você está com dúvida na classe Local Date Time, aquela classe que representa a data e hora que entrou no Java 8. Aí eu vou falar, pode me dar exemplos de como usar essa classe para representar datas? Então você faz uma pergunta, como se você estivesse mandando uma pergunta para alguém, para uma pessoa. Só que não é uma pessoa, é a inteligência artificial que vai ler o que você digitou, vai interpretar, vai usar essa base de conhecimento e gerar uma resposta única para você. Então, ele começou a fazer a geração aqui e perceba, também funciona para programação. Então, a galera usa isso para criar, fazer resumo de textos, gerar histórias fictícias, para, enfim, um milhão de possibilidades e uma delas é programação. Então, vamos dar uma olhadinha aqui no que ele respondeu. Claro, a classe Local Date Time em Java é usada para representar uma data e hora, sem considerar o fuso horário. Aqui estão alguns exemplos de como você pode utilizá-la. Aí ele deu alguns exemplos, criando uma instância com data e hora atual. Então, Local Date Time agora, Local Date Time.now. E aí ele deu um system out aqui, data e hora atuais e concatenou com a variável agora. Então, deu um exemplo, como é que eu pego a data e a hora atual do sistema. Tá certo isso. Outro exemplo aqui, criando uma instância com uma data e hora específica. Eu não quero criar uma data agora, eu quero criar uma data que represente, sei lá, ontem, meio-dia e 45. Como é que eu faço? Então ele deu outro exemplo. Em vez de localdatetime.now, foi localdatetime.off. E aí você passa ano, mês, dia, hora, minuto. Então, e aí ele fez um system out aqui para imprimir. E aí foi dando vários exemplos aqui, como é que você extrai cada campo da data, enfim. Então ele deu vários exemplos e tal, e ele falou, esses são apenas alguns exemplos básicos de como usar a classe. Existem outros métodos, enfim. E aí você pode continuar a conversação aqui. Você pode falar, sei lá, como faço para lidar com fuso horário? Imagina que você ficou com essa dúvida. Pô, eu criei a data, mas é a data com o quê? Horário de Brasília? Qual o fuso horário que ele pega? Será que ele pega no meu sistema operacional? Enfim. Você pode continuar a conversa, ele leva em consideração as perguntas e as respostas anteriores para gerar a nova resposta. E aí ele fala, olha, para lidar com o fuso horário no Java, você tem que usar uma outra classe como Zoned Datetime ou Offset Datetime. No entanto, se você deseja manter flexibilidade, blá, 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 dê os exemplos de código. Então percebe, essa é uma ferramenta que você pode usar para estudar. E, claro, se você tiver uma dúvida, você pode perguntar para ele também. Aí ele deixa salvo aqui no painel à esquerda, tem todas as perguntas que você já mandou. Você quer mandar uma pergunta de uma outra coisa que não tem nada a ver agora com datas, você pode clicar aqui no New Chat e abrir uma nova pergunta. E aí você pode, por exemplo, você está com aquela situação que você está com um erro no código, você pode falar para ele, estou com o código Java, está com um erro. Eu queria que o comportamento fosse assim, assim, assado, mas o meu código está com um problema e está saindo desse outro jeito. Pode me ajudar? E aí você cola o seu código aqui, ele vai analisar o seu código e vai te dizer onde que está o problema. Ele fala, na linha tal tem um erro por causa disso, disso, disso. Então, é uma forma de você encontrar problemas. Ou você pegou um trecho de código de outra pessoa, da internet, e você não entendeu o que aquele trecho de código faz. Você pode pedir para ele explicar. Você cola lá o trecho de código e fala, pode me explicar o que esse código em Java faz, linha por linha? E ele imprime,
linha por linha, ó, essa linha está criando uma variável assim, assim, assada, essa linha faz isso, isso e aquilo. Então é uma ferramenta fantástica para você tirar dúvidas, para você aprender novos conceitos, para você resolver bugs, erros que estão acontecendo ali no seu código, você não conseguiu identificar. Então essa daqui é a mais top, digamos assim, hoje em dia. É a que está fazendo bastante sucesso, bastante barulho. Eu uso isso daqui bastante. Vocês viram aqui ó, no meu histórico, eu tenho um monte de perguntas aqui, não só de programação, mas de outras coisas também. Então é uma ferramenta fantástica. Só que aqui vem aquele mesmo parênteses, o mesmo asterisco, a mesma preocupação, né, orientação que o Guji e os fóruns, né, como Stack Overflow. É uma ferramenta, ele gera texto baseado nessa base de dados, só que da mesma forma que uma pessoa pode vir aqui no Guji, no Stack Overflow e responder uma coisa nada a ver, a resposta gerada pelo ChatGPT também pode sair algo que não tem nada a ver. Pode, inclusive, sair um código que dá erro, que não funciona. Então, não é uma ferramenta 100% precisa. Então, da mesma forma, você não vai pedir para o ChatGPT gerar um código, vai chegar, dar um Ctrl+C, tem até um botão aqui, ó, Copy Code. Cliquei, ele copiou todo esse trecho de código. Você não vai copiar isso e colar lá no seu programa sem analisar o que você está copiando e esperar que tudo funcione. Então, cuidado com isso também. Então, aqui não some aquele problema de você entender o que você está fazendo, o que você está copiando. Então, tenha isso em mente. Não é uma ferramenta que funciona 100% perfeitamente do tempo. Às vezes ela gera uma resposta errada, gera um trecho de código errado, então não é garantido que vai funcionar. Então você precisa ter o bom senso, da mesma forma que você já teria nos fóruns com o ChatGPT também. Beleza? E claro, você não vai compartilhar aqui informações pessoais, CPF, sei lá, documentos, códigos que são sigilosos, são restritos ali da sua empresa, coisas que são sensíveis, porque essa ferramenta eu não sei o que ela vai fazer com essas informações, não sei se isso pode vazar, enfim. Então, lembre-se de não colocar nada de dados sensíveis e sigilosos aqui. Apaga, faz um tratamento, enfim, se você precisar mandar um trecho de código que tenha dados sensíveis ou confidenciais. Beleza? Então tá aí a terceira ferramenta e são as 3 principais ferramentas para te ajudar. Fóruns como o Guji, principalmente o Stack Overflow e o ChatGPT, que tem essa ideia de você mandar perguntas e ele está lá para você gratuito. É como se fosse um consultor, um professor particular. Você pode usar isso daqui para aprender programação, aprender qualquer coisa. Tem muitas pessoas que estão usando para aprender idiomas, por exemplo, dentre outras coisas. Beleza? Só lembra de ter esses cuidados. Então tá aí, esse que era o objetivo do vídeo de hoje, te dar essa orientação, né? Como é que você faz para resolver essas situações de dúvidas se você não tem um professor, não tem um amigo que entende de programação que pode te orientar e essa pessoa que esteja disponível ali do seu lado. Então, se você não tiver, você vai ter que se virar, só que em vez de você sair pesquisando um monte de coisa aleatória, aqui já tem um direcionamento. Use os fóruns focados em programação, use o ChatGPT, essa ferramenta fantástica aí, só lembre-se de tomar esses cuidados com os códigos que você vai copiar. Beleza? Então, espero que isso tenha te ajudado e agora você sabe bem como fazer para pesquisar quando tiver dúvidas relacionadas com programação. Beleza? Então eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço e até lá.